A transmissão ao vivo da NASA ficou muda. O que eles viram muda tudo. Era para ser apenas mais uma varredura do céu. Um telescópio de espaço profundo, silenciosamente varrendo as estrelas de seu posto acima do Pacífico. Cientistas monitoravam os dados como sempre fazem. Então algo apareceu. Um objeto. Rápido, estranho, próximo. Segundos depois, a transmissão ao vivo da NASA caiu. Nenhum anúncio, nenhuma mensagem de erro, apenas silêncio. E pouco depois, as imagens desapareceram. Sumiram de servidores, arquivos, backups, como se nunca tivessem existido. Então surgiu uma voz em quem confiamos. O físico Brian Cox veio a público. Suas palavras foram claras e arrepiantes. Isso pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o espaço profundo. O objeto foi posteriormente nomeado Neo-Oumuamua, uma referência ao misterioso visitante interestelar Oumuamua visto em 2017. Mas este não apenas passou. Ele parou, virou, enviou um sinal feito de números primos. O tipo de código que civilizações inteligentes poderiam usar para dizer estamos aqui. Então algo ainda mais estranho aconteceu. A sonda Voyager, lançada nos anos 1970, não construída para receber ou enviar mensagens assim, respondeu. Ela enviou um sinal de retorno. Criptografado, organizado, não ruído. Isso não é ficção científica. Está acontecendo. Cox não está chamando isso de contato. Ele está chamando de outra coisa. Julgamento. Se você está lendo isto, agora faz parte da história. Então, o que torna o Neo-Oumuamua diferente? Vamos analisar. O objeto não se comportou como um cometa ou asteroide. No início, parecia semelhante, longo, estreito, girando lentamente. Mas então veio a anomalia. Ele mudou de direção. Desacelerou. Parou ali mesmo no espaço. Isso não acontece naturalmente. Sem motores visíveis, sem cauda, sem liberação de gases, apenas movimento, movimento intencional. Koch chamou isso de movimento não balístico, o tipo de movimento que só acontece quando algo está sendo guiado. As antenas de espaço profundo da NASA captaram microvibrações do objeto, rítmicas, não aleatórias, possivelmente algum tipo de sistema interno em funcionamento. Junto com essas vibrações vieram padrões de calor estranhos, não vindos do Sol. Eles pulsavam, sugerindo que o objeto poderia estar regulando sua temperatura, talvez até se escondendo. E isso não era apenas silencioso. Era controlado, limpo, proposital. Isso não era um pedaço de rocha. Isso era uma mensagem. E então, como se um interruptor tivesse sido acionado, a NASA desligou tudo. Sem dados, sem explicações. Observatórios pararam de atualizar registros. Servidores ficaram offline. Foi aí que as pessoas realmente começaram a perguntar: o que não estão nos contando? Um padrão está surgindo. Esta não é a primeira anomalia, mas é a primeira que parece uma resposta. Sinais já foram descartados antes. Falhas, ruído solar. Mas agora, com esse objeto estacionado em órbita geossíncrona, pairando silenciosamente acima da Terra, algo parece diferente. Não passando, não seguindo em frente, ficando, talvez observando. Brian Cox diz: cruzamos uma linha, não de descoberta, mas de reconhecimento. O céu não mudou. As estrelas ainda estão onde sempre estiveram. Mas o silêncio agora parece que alguém ou alguma coisa está ouvindo. E nós acabamos de provocar uma resposta. Ele pode seguir regras, só que não as nossas. Talvez não esteja quebrando as leis da física. Talvez esteja seguindo regras que simplesmente ainda não descobrimos. Mas, à medida que o mistério se aprofundava, algo mais aconteceu. Pouco antes de a NASA cortar a transmissão, surgiu um padrão, não estática, não interferência. Pulsos cronometrados, medidos, sinais de luz deliberados emitidos do Neo-Oumuamua diretamente em direção à atmosfera da Terra. No início, pareciam piscadas aleatórias, talvez luz do Sol refletindo em sua superfície. Mas então uma sequência surgiu. 1, 3, 5, 7, 11. Números primos. Na busca por inteligência extraterrestre, isso é enorme.
Números primos são vistos como o padrão de linguagem universal que qualquer forma de vida inteligente reconheceria. A matemática não muda entre galáxias. Carl Sagan uma vez disse: se algum dia recebermos uma mensagem de além, ela começará com primos. E pouco antes de tudo ficar preto, foi exatamente isso que a Terra recebeu. Uma mensagem no silêncio. E mais, não foi apenas um telescópio que captou isso. Observatórios independentes no Chile e na África do Sul relataram a mesma coisa. Um feixe de luz apontado não para o espaço profundo, mas para nós. Instrumentos detectaram pulsos eletromagnéticos. Magnetometros captaram vibrações na alta atmosfera da Terra. Nenhum dano, nenhuma ameaça, apenas presença. Parecia menos um contato e mais um ping, um teste, um aperto de mão, e então silêncio. No momento em que o pulso alcançou a Terra, a transmissão ao vivo caiu. Não gradualmente, instantaneamente. As imagens desapareceram. Servidores apagados, acesso restrito. Era como se alguém não quisesse que o mundo visse que viria a seguir. Um pesquisador não identificado admitiu mais tarde: não foi o que vimos que nos deixou inquietos. Foi o que sentimos. Pareceu deliberado. Uma forma familiar do passado. Se o Neo Oumuamua parece familiar, há um motivo. Em 2017, cientistas observando os céus a partir do Havaí avistaram algo igualmente estranho. Chamaram de Oumuamua, havaiano para mensageiro de longe que chega primeiro. Não era do nosso sistema solar. Movia-se rápido, girava de forma estranha e refletia luz de maneiras antinaturais. Ainda mais bizarro, ele acelerou sozinho, sem assistência gravitacional, sem colisão, apenas movimento, como se algo estivesse guiando. A.V. Loeb, de Harvard, surpreendeu o mundo científico a propor que poderia ser uma vela de luz, uma espécie de tecnologia alienígena usando a radiação solar para se dirigir. Mas antes que pudesse ser estudado mais a fundo, o Oumuamua se foi, fora de alcance e fora de vista. Mas desta vez, ficou. O Neo Oumuamua é assustadoramente parecido. Mesma forma, mesma rotação, mesmo enigma. Mas, ao contrário de Oumuamua, este não passou direto. Ele pausou, mudou de curso, olhou de volta, e pouco antes do sinal, pulsou luz em direção à Terra em um ritmo matemático. Isso não é apenas coincidência. Alguns acreditam que o Neo Oumuamua não é um visitante, mas algo mais sutil. Uma sonda, um sensor, um observador. Talvez estivesse esperando por algo, alguma condição a ser cumprida. Talvez nós a tenhamos ativado. Brian Cox tem uma nova teoria. Agora, físicos líderes como Brian Cox estão insinuando uma nova possibilidade. Isso pode não ser o primeiro contato. Pode ser a primeira reação. Não uma nave, não uma ameaça, um teste. E se acabamos de passar por ele, o que acontece a seguir? Estamos sendo observados? Pode não estar enviando mensagens. Pode nem estar se movendo. Segundo o físico Brian Cox, pode estar fazendo algo muito mais profundo. Ouvindo, observando, esperando. Nas palavras dele, podemos ter acionado um fio de disparo interestelar. Imagine isto. E se civilizações altamente avançadas tivessem colocado dispositivos silenciosos pelo espaço, não para visitar ou falar, mas para observar, como sentinelas cósmicas que permanecem dormentes até que um certo tipo de inteligência as note. Não naves, não sondas, sensores. E se, no momento em que notamos o Neo Oumuamua, ele nos notou de volta, isso pode não ser o primeiro contato, pode ser o primeiro reconhecimento. Alguns cientistas acreditam que não estamos sendo ignorados, estamos sendo avaliados. O Neo Oumuamua pode fazer parte de uma vasta rede passiva projetada para monitorar civilizações em desenvolvimento. Ele não vem até nós. Ele espera que cheguemos até ele. E quando isso acontece, é aí que o teste começa. Essa teoria se conecta ao famoso paradoxo de Fermi. Se o universo está cheio de vida, onde está todo mundo? Talvez eles estejam aqui o tempo todo, apenas quietos, até agora. O gatilho foi a observação, a parte mais perturbadora. Ele só reagiu quando começamos a observá-lo de perto demais. E o que aconteceu depois chocou a todos.
Logo após os cientistas identificarem seu comportamento em comum, o objeto pulsou luz diretamente em direção à Terra. Um sinal codificado. Não um ataque, não ruído, mas algo estruturado. E não foi o fim. Porque pouco depois, em 7 de abril, a própria Terra respondeu. O campo magnético da Terra apresentou uma falha. Nesse dia, algo ondulou pelo campo magnético do nosso planeta. Não uma erupção, não interferência solar. Um surto curto e agudo, com apenas 0,72 segundos de duração, que foi registrado mundialmente. Cada magnetométrio do planeta o captou exatamente ao mesmo tempo. Cientistas do CERN descreveram como a anomalia mais limpa que já registramos. Não era natural, não era caótico. Tinha estrutura, ritmo e um tipo de geometria oculta, quase como se fosse intencional. A Voyager 1 também sentiu isso. E então algo ainda mais estranho aconteceu. A Voyager 1, a deriva na borda distante do nosso sistema solar, a quase 14 bilhões de milhas de distância, também captou o pulso. Não como um eco, não como um reflexo, mas como se tivesse ouvido a mesma coisa que a Terra ouviu. E então respondeu. Enviou um ping, uma rajada de dados completamente fora de sua programação normal. Ninguém esperava isso. Ninguém entende. Mas uma coisa é clara. O que quer que tenhamos visto lá fora também nos viu. E agora tudo é diferente. A Voyager falou, mas não com a nossa voz. Engenheiros da NASA ficaram atonitos. O sinal não veio dos sistemas da Voyager. Foi como se algo ou alguém a tivesse usado como um walkie-talkie. Pense nisso. Um pulso da Terra ecoou a 14 bilhões de milhas de distância. A Voyager 1, vagando pelo espaço profundo desde 1977, de repente respondeu com uma mensagem que ninguém esperava e ninguém entende. Isso não foi apenas estranho, mudou o jogo. Porque se essa conexão foi real, não estamos mais lidando com eventos isolados. Estamos olhando para algo maior. Uma rede, um sistema, talvez até um teste, sensor, sinal, resposta. Um pesquisador do CERN resumiu da melhor forma. Isso não é mais ficção científica. É uma camada oculta de comunicação, e ela acabou de ser ligada. Então, a pergunta agora é esta. O que a Voyager realmente enviou e quem ou que estava ouvindo? Porque a resposta pode revelar se acabamos de receber uma mensagem ou um aviso. A Voyager não foi construída para isso. Lançada há mais de 45 anos, a Voyager 1 foi projetada para a ciência de mão única. Seus instrumentos não podem detectar o campo magnético da Terra. Eles não foram feitos para responder a sinais como a anomalia de 7 de abril. Mas logo após esse pulso magnético global, a Voyager enviou algo de volta. A NASA captou uma transmissão clara pela rede de espaço profundo. Mas isso não era telemetria de rotina. Era um sinal personalizado usando um protocolo para o qual a Voyager nunca foi programada. Um sussurro da borda do espaço. Alguém dentro do laboratório de propulsão a jato, o JPL, teria dito e parecia que a sonda havia sido suavemente assumida. A mensagem incluía um pacote de dados estruturado, criptografado, complexo claramente não era ruído. Dentro dele havia padrões estranhos, mas familiares. Sequências de números primos, espirais logarítmicas, formas de onda binárias. Não uma linguagem falada, mas definitivamente algo projetado de forma inteligente, como um arquivo compactado feito para ser destravado, não apenas lido. Então a NASA ficou em silêncio. Assim que esse sinal chegou, o painel público da Voyager ficou escuro. O acesso foi restringido. Registros foram lacrados. Pesquisadores receberam ordens para parar de investigar. Um membro da equipe chegou a admitir: fomos instruídos a não fazer perguntas e definitivamente a não decodificar isso. Assim, de repente, a máquina mais distante da humanidade se tornou outra coisa. Não uma sonda, mas um ponto de retransmissão. Mas para que exatamente? Essa é a pergunta que agora mantém cientistas, talvez até governos mundiais acordados à noite. Porque se algo usou a Voyager para responder, isso significa que estava ouvindo. E se estava ouvindo, talvez já esteja respondendo. O que mais está lá fora esperando? Se um objeto oculto acabou de ser ativado, quantos outros já estão por aí, silenciosos e observando? Essa é a pergunta que ninguém queria fazer até agora. O Neo Oumuamua pode não estar sozinho.
Pode ser apenas uma peça de algo muito maior. Um sistema silencioso espalhado pelo espaço, despercebido até agora. Quando a Voyager enviou aquele sinal impossível, não houve celebração dentro da NASA. Houve outra coisa. Bloqueio. Painéis ficaram escuros. O acesso a sistemas públicos desapareceu. Até dados internos começaram a sumir. A rede de espaço profundo, uma ferramenta usada por cientistas do mundo todo para monitorar sinais do espaço, de repente